Moza, Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia. Mais um jogo em que o time começa com jogadores que sequer vinham sendo relacionados em outras partidas. Nas substituições também, o Cruzeiro virou uma salada em campo, tendo volante de zagueiro, atacante de lateral esquerdo. Porque está cada vez mais difícil de fazer o básico neste time, de trocar o menos possível, de tentar uma identidade neste momento que é tão complicado e as coisas vão se tornando cada vez mais difíceis por mudanças da comissão técnica. Obrigado. Bom, com relação à escalação, foi em base ao desempenho na semana. Então, em base ao desempenho, eu escalei essa equipe para iniciar o jogo de ontem. Com relação às trocas, no intervalo elas surtiram efeito, tanto é que nós voltamos melhor, tivemos uma finalização importante com o Marcelo. E aí, a última substituição, principalmente tirando o Léo, trazendo o Ariel para zagueiro. E em outras oportunidades eu já fiz essa troca, tive sucesso. É óbvio que, infelizmente, nós acabamos tomando 2 gols em contra-ataque. E aí eu não tenho problema algum em assumir a responsabilidade, principalmente desses últimos 2 gols, que realmente nós ficamos desarrumados, mas pode ter certeza que foi tentando empatar o jogo, né? Como o Avaí ele estava praticamente só se defendendo, então a ideia era justamente tentar empatar o jogo. Concordo em partes contigo com relação a fazer o básico, mas as trocas muitas vezes elas acontecem por questão física, por questão de cartão, por questão de lesão realmente. Pode ter certeza que se eu pudesse eu teria repetido o máximo possível as escalações. Mas tudo serve de aprendizado. Pode ter certeza que nós sentimos demais essa derrota. Corrigir o que tiver para corrigir, talvez seja clichê o que eu estou falando, mas é a mais pura verdade. Tem um caminho longo pela frente, o campeonato é muito longo ainda, então nós não pode ter certeza que não vamos abaixar a guarda de forma alguma. E a partir de terça tentar ter uma postura diferente. E temos 2 jogos fora, 2 jogos difíceis, e tentar recuperar os pontos que nós perdemos em casa. Boa tarde, Moza. Guilherme Macedo, setorista do Cruzeiro no GE. Globo. Eu gostaria de saber de você sobre essa situação envolvendo você e sua comissão técnica no clube. Momento difícil, 6 jogos sem vencer, muita pressão até por parte dos torcedores também, não só sobre vocês, né, sobre a diretoria como um todo, mas gostaria de saber de vocês, de onde acreditar que o Cruzeiro vai mudar essa situação e se vocês consideram já que esse jogo contra o Remo é decisivo para a sequência de vocês no clube. Muito obrigado. Bom, um clube desse tamanho, a pressão ela é diária, né? Mesmo se nós estivéssemos lá em cima, seria para continuarmos lá em cima. Infelizmente, nós estamos lá embaixo, a cobrança é para nós sairmos dessa situação e brigar lá em cima. Então, eu acho bem natural essa pressão. Com relação ao jogo de terça, normalmente os cenários no Brasil, o treinador ele sempre vai pressionado para o próximo jogo, né? E eu acho isso natural. Então, mais do que isso, assim, é não perder realmente o foco, tentar juntar os cacos aí que uma derrota dolorosa como essa causa, passar tranquilidade ao jogador, confiança a ele. Pode ter certeza que a minha convicção ela não muda. É óbvio que a derrota ela dói, mas ela não muda. Então realmente continuar trabalhando no campo, que é naquilo que eu acredito, que para nós revertermos um cenário difícil é só o campo que ele vai te proporcionar essa mudança. E é isso. Lidar de maneira, acho bem natural essa pressão, e essa insatisfação da torcida, acho bem natural, mas pode ter certeza que nós todos os dias estamos fazendo o melhor para reverter esse quadro aí. Boa tarde, Moza. Paulo Galvão, do Jornal Estado de Minas. Vocês vão enfrentar agora a equipe do ex-treinador do Cruzeiro, o Felipe Conceição, um treinador que conhece bem os jogadores, praticamente quase todos que estão aí. Você pretende fazer algo diferente para que não seja neutralizado por esse treinador? Um abraço, obrigado. Bom, nós temos que
nos reorganizar, né? Uma derrota como essa é uma derrota dolorida, então pode gerar algumas dúvidas, então é justamente não deixar que isso aconteça. É óbvio que o Felipe conhece bem esse elenco, né? Ele vem de dois resultados positivos, então é um jogo difícil, nós já sabíamos que é um jogo difícil, né? O Remo em casa é uma equipe forte, então, mas eu acredito que o conhecer, o deixar de conhecer, ele é subjetivo, então tudo o que mais importa é a nossa preparação nesses próximos 2 dias para enfrentar o Remo. Tenho certeza que nós vamos dar uma resposta primeiramente para nós mesmos e depois para o nosso torcedor, que com certeza está tão machucado quanto nós. Mozart, Josias Pereira do Jornal Tempo, da Rádio Super. Gostaria de lhe perguntar uma coisa que vem sendo discutida no Cruzeiro há muito tempo, há muitas semanas, que são os salários atrasados no clube. O quanto que isso interfere realmente na sua percepção de comando do Cruzeiro e também de atuação dos atletas? Porque a gente sabe que todo trabalhador, ele trabalha, obviamente, para receber o seu salário. E quando as coisas não começam a acontecer, quando o dinheiro não entra, não é porque o jogador é mercenário e tal, mas ele é um trabalhador como qualquer outro e também precisa aí do seu rendimento, dos seus vencimentos. Como que isso interfere? Até porque você foi um jogador de futebol, até pouco tempo estava nos gramados, né? E com certeza você também não gostava de uma situação de não receber esses vencimentos. Como é que você tem encarado isso? O que foi falado para você? O que foi passado para a diretoria sobre a solução desses salários atrasados? Como que você tem cobrado também o seu elenco, tendo em vista esse momento tão difícil do Cruzeiro? Muito obrigado. Bom, é óbvio que é uma situação difícil, nós não vamos chegar aqui e falar ao contrário, mas assim, o dia a dia desses jogadores é muito bom, eles se entregam constantemente, os jogos também, independente dos resultados adversos, mas nunca faltou espírito e dedicação, né? Pode ter certeza que a diretoria está correndo atrás para resolver esse problema, então esse é um assunto que cabe mais a eles até, né? Mas eles não estão medindo esforço para resolver essa questão, mas eu prefiro ver com uma outra perspectiva, assim, né? Independente da dificuldade ou não, esses jogadores estão tentando, estão se entregando. É questão de detalhes aí para nós voltarmos a vencer, não tenho dúvida. Oi, Moza, Vinícius Nicoletti, ESPN. Queria saber aí sobre a sequência do trabalho, se teve alguma conversa com a diretoria, se ela deu tranquilidade, confiança para vocês aí, para seguir esse trabalho, mesmo nesse momento aí que os resultados não estão chegando. Como é que é essa conversa com a diretoria? Bom, seria muito assim, fácil da minha parte chegar aqui e pedir o boné. Não é do meu feitio, já nunca foi, nunca me escondi nem como atleta, principalmente agora como treinador. É óbvio que é um momento difícil e os resultados estão aí para comprovar isso, mas ao mesmo tempo eu só conheço um caminho que é do trabalho diário. Então a minha rotina é chegar cedo, trabalhar, assistir vídeos, enfim, esmiuçar o adversário. É assim que eu entendo futebol, é assim que eu vou continuar fazendo. Com relação à diretoria, eu entendo também a pressão que acontece em torno dos resultados e é muito natural isso, mas pode ter certeza que para mim me passaram apoio e confiança. Então continuar o meu trabalho, nos preparar esses próximos 2 dias para enfrentar o Remo na terça. Moza, Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. Ainda dentro do que o Josias falou, dessa questão dos salários e como pode afetar a parte técnica, psicológica dos jogadores, você já veio sabendo dessa situação. Se isso não for acertado, claro que a diretoria é quem tem que trabalhar isso. Você teme também, pela essa situação do Cruzeiro, dos jogadores em campo não conseguirem executar o que você pede no trabalho feito durante a semana? Bom, a minha resposta vai ser a mesma. Assim, a diretoria não está medindo esforço para resolver essa questão salarial. Com relação ao desempenho, na minha opinião, não é isso que está afetando os nossos resultados negativos. Nós vínhamos de 4 empates, se eu não me engano, né? E tivemos esse revés em casa, que ele é doloroso. Mas com certeza não é isso que está nos afetando, não. Eu falo isso com convicção, porque eu estou no dia a dia aqui acompanhando a dedicação de jogadores, não falta espírito, mesmo
numa derrota como foi a de ontem. Então, é óbvio que é um problema, né? E não vamos chegar aqui e esconder esse problema. Ele existe, mas pode ter certeza que a diretoria está tentando solucionar. Moza, tudo bem? Boa tarde. Paulo Azevedo, TV Horizonte. Nesse sábado nós tivemos a derrota 3-0, que foi a maior em 50 jogos do Cruzeiro pela Série B, em termos numéricos, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho das críticas que foram feitas ao time, né? Por muitos colegas, torcedores também, que tem esse time do Cruzeiro como um dos piores da história. Como é que você recebe esse tipo de crítica, perdão? E como que você pretende reverter essa situação, né? Para que possa ter o torcedor, principalmente, ao seu lado, nesse trabalho, que vai ser um trabalho árduo, muito complicado para o acesso a 2022. Eu acho as críticas com relação à equipe que iniciou natural, porque nós não ganhamos. Se a mesma equipe tivesse ido a campo e nós tivéssemos ganho o jogo, o cenário, os comentários pós-jogo teriam sido diferentes. Eu acho natural isso. Eu iniciei com essa equipe pelo que eu vi nos treinamentos. Sinceramente, não me arrependo, porque os jogadores tentaram fazer aquilo que nós treinamos. Infelizmente, as coisas não aconteceram. Nós tentamos ajustar, né, no decorrer do jogo. Até tivemos algumas oportunidades boas no início do segundo tempo, né, uma bola no travessão que ali talvez mudasse a dinâmica do jogo. E para sair de uma situação adversa, o discurso ele é importante, né? Principalmente eu tenho que dar uma explicação para o nosso torcedor, mas mais do que isso é o trabalho no campo. Não tem muito a receita que eu pelo menos particularmente conheço é chegar no campo, treinar, encontrar as melhores peças para poder jogarem juntas e ter realmente, buscar dentro essa força para reverter uma situação difícil. Moza, boa tarde, Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica. O Cruzeiro tem hoje no seu elenco o Matheus Pereira, um ativo muito importante da equipe. Surgiu o ano passado, veio bem, teve uma contusão, depois voltou um pouco abaixo. Esse ano começou como titular e agora nem relacionado tem sido. E você tem improvisado o Felipe Augusto na lateral esquerda. Sincero, eu sei que você é. Explica pra gente, pra torcida, o que vem acontecendo com o Matheus Pereira para ele não ser aproveitado na equipe do Cruzeiro. Bom, eu concordo contigo com relação a ser um ativo do clube. Eu concordo 100%. Ele é um ativo do clube, um jogador importante para nós. O Matheus acabou começar a perder espaço naquele jogo contra a Ponte, né? Que naquele jogo nós mudamos o sistema e aí colocamos o Felipe como ala e nós tivemos desempenhos e alguns resultados positivos. Aí ele voltou contra o Guarani, infelizmente a equipe como um todo não foi tão sólida defensivamente e com a chegada do Jean eu optei pelo Jean, ele entrou bem e eu acabei dando uma sequência para ele. Ontem especificamente eu coloquei o Felipe, que já vinha treinando seja de ponta, seja de lateral, para deixar a equipe mais ofensiva. Eu segurei o Norberto, soltei um pouco mais o Felipe, acabou surtindo efeito, mas isso não significa que o Matheus está descartado, o A, o B, ou outro jogador. Não, pelo contrário, todos os jogadores que estão treinando aqui, eles estão treinando nas mesmas condições de quem vem jogando mais. Né? As informações são as mesmas para todos e a briga ela está sempre aberta. Isso não significa que ele não foi para o penúltimo jogo, que ele não pode aparecer em algum momento durante a competição. Ele é um jogador importante para nós, como todos os outros são. Arthur Moraes, Rádio Super. Boza, o que se vê é que você continua tendo o respaldo da diretoria, mas esses resultados não estão acontecendo. E se eles teimarem em não acontecer, favoráveis ao seu trabalho, da equipe em campo, o Cruzeiro, para mudar naturalmente de treinador, seria necessário um pedido seu de demissão. Se as coisas então teimarem em não acontecer, você admitiria realmente colocar o seu cargo à disposição com esse pedido de demissão ou não? Bom, eu sinceramente nem penso nessa hipótese, porque assim, eu não conheço, é óbvio que eu não conheço a vida da grande maioria das pessoas que estão aqui, né? Mas são
Com certeza são histórias muito parecidas, a minha não é diferente, eu sou de uma origem humilde, o futebol, ele normalmente são histórias parecidas, então foi é só para contextualizar assim a resposta, sempre foi uma história de muita luta, de muita dedicação, então é um momento difícil, sem dúvida. É um momento difícil de resultados, de desempenho em alguns momentos do jogo, mas não passa pela minha cabeça que eu tento sempre ver as coisas de forma positiva. Eu tenho saúde para trabalhar, disposição para trabalhar, pode ter certeza que eu vou estar aqui todos os dias continuando o meu trabalho com dedicação e pedindo, e sabendo que esse trabalho, principalmente de maneira honesta, ele em algum momento vai ser abençoado. Então, continuar o meu trabalho com muita dedicação, com muita entrega, confiando nos meus jogadores que em algum momento, se Deus quiser, a partir de terça aí nós vamos reverter essa situação adversa. Mozart, boa tarde. É Stefano do portal Deus Me Dibre. Mozart, em relação às pretensões do Cruzeiro dentro do campeonato, você acredita ainda, apesar dessa sequência de derrotas, que o Cruzeiro vai chegar a brigar pelo acesso em algum momento? Você acredita que esse caminho ainda é possível, que o Cruzeiro vai figurar na parte de cima da tabela, algo que vem sendo bem difícil? Durante essas 2 últimas temporadas, né, de Série B, o Cruzeiro não conseguiu esse feito. Como é que você acha que o Cruzeiro vai desempenhar daqui para frente? A briga, depois dessa derrota, ela é contra o rebaixamento? Ela é uma briga de permanência na Série B? Ou o Cruzeiro ainda briga pelo acesso? Obrigado. Na nossa briga, eu costumo dizer que a nossa briga é sempre para ganhar o próximo jogo. É nisso que eu acredito. Assim, não tem muito, principalmente sendo treinador de futebol, não tem médio e longo prazo. Você tem que sempre pensar no próximo jogo, porque é o próximo jogo que vai te dar 3 pontos, é o próximo jogo que vai te trazer confiança. Né? Eu venho de uma experiência recente de sair da 19ª colocação para a 5ª e brigar pelo acesso até a última. Então é óbvio que o objetivo maior está distante. Eu não vou aqui vender uma ilusão para o torcedor, não, seria uma responsabilidade da minha parte, mas pode ter certeza que jogo após jogo nós vamos nos dedicar para ganhar os jogos. Então a conta final, e mais do que isso, né, o campeonato ele é mais importante como você termina ele, né? É muito mais do que você inicia. Nós estamos num momento difícil, sem dúvida estamos. Mas nada como um dia após o outro, nada como um jogo após o outro. Então é acreditar, continuar trabalhando, se dedicar para vencer o próximo jogo. Nada mais do que isso.